moçada? Seguinte, vamos falar sobre geometria analítica e mais especificamente a área no plano, né? Porque a geometria analítica no plano, no R2, R ao quadrado, tá? Então, essa aqui vai ser a primeira aula de uma série, acho que de 3, que eu vou querer, o meu objetivo é chegar na área de uma figura, triângulo, quadrilátero, não importa o que, no R3, ou seja, no espaço, tá? Mas para entender isso, primeiro eu quero que você entenda no R2, ou seja, no plano, tá bom? Então, queria que você desse uma olhada lá na telinha para entender melhor esse assunto. Vamos lá? Então, de olho na telinha. Geometria analítica, área no plano, olha lá, R2, R ao quadrado, tá? Você deve ter visto essa notação alguma vez na vida, né? Mas entenda o que significa esse R ao quadrado, R2, que significa dizer plano, tá? Significa o seguinte, R2 é como se fosse R vezes R. Lá da matemática básica, né, aqueles dois R's ali, ó, não está escrito nada, mas subentende-se que seja elevado a 1. Aí fica um produto de potências de mesma base, conserva-se a base, somam-se os expoentes 1 mais 1, 2, tá? Aí alguém fala, entendi porque R2, porque é R vezes R. Mas o que significa R? Produto cartesiano R, é assim que se lê, tá? R, produto cartesiano R. Significa dizer que aquele primeiro R tem a ver com o eixo X e o segundo R com o eixo Y. Ou seja, estou querendo dizer para vocês que o X pode assumir qualquer valor real e o Y pode assumir qualquer valor real, tá bom? Bom, então vamos agora representar, né, então, o que eu estou querendo. Então imagine a seguinte situação. Dados os vértices do triângulo, vértice A, B e C com aquelas coordenadas ali. Bom, se eu quero representar isso aí no sistema de coordenadas cartesianas, então tá ali o sistema, tá? E olha, isso é um plano, né? Isso indica o plano. Então o eixo X na horizontal e o eixo Y na vertical, tá? Também conhecido o eixo X por eixo das abscissas e o eixo Y o eixo das coordenadas. Bom, eu quero representar cada um desses vértices no plano, tá bom? Bom, o ponto A tem coordenadas 1 e 2. Vale a pena lembrar o seguinte. O ponto A é dado por aquelas coordenadas 1 e 2, ou seja, um par ordenado. Todo par ordenado, olha lá que eu vou escrever, veja lá, olha lá. A primeira informação é X, a segunda informação é Y, tá bom? Isso vale para todos os pontos. Então vamos representar o ponto A. 1 para X, 2 para Y. Olha lá. 1 para X, 2 para Y. Ali está o A. O B, menos 2 para X e 1 para Y. Olha lá o B. Vértice C, 3 e menos 1. 3 para X e menos 1 para Y. Tá lá o ponto C. Juntando esses três pontos, esses três vértices, olha lá, formei o meu triângulo. Para não carregar essa figura, vou transportar ali para cima. Então, só transportei para cima o triângulo. Qual que é o meu desejo? É encontrar esta área, tá? Que está grifada em azul. Tá? Eu sei que você aprendeu lá na geometria plana, calcular a área de triângulo, que é base vezes altura divididos por 2. Não foi assim que você aprendeu? Mas você tem que ter o comprimento da base, tem que ter o comprimento da altura. Aqui na geometria analítica, nós não vamos trabalhar com o comprimento da base nem com o comprimento da altura. Nós vamos trabalhar com os vértices, tá bom? Bom, e como é que você calcula a área de um triângulo usando as coordenadas do vértice? Então, olha lá, área do triângulo ABC. Você usa essa expressão aqui. Ó. A área do triângulo igual a meio, porque lá da geometria plana é base vezes altura divididos por 2. É como se eu escrevesse meio que multiplica base vezes altura. Então, olha lá, meio. Aí você está vendo essas duas barras? Você deve estar pensando, mas o que significam essas duas barras? Já vou falar para você, tá? Aquelas barras externas é o módulo. Aquelas barras externas, módulo. Por quê? Porque a área nunca pode ser negativa. Aí você pergunta, mas como é que vai dar negativa a área? Aquelas duas barras internas significa dizer o determinante daquela matriz quadrada que ali está. Aliás, o que é o determinante? Determinante é um número associado a uma matriz quadrada. Só tem sentido eu pedir para você calcular o determinante se a matriz for quadrada. O que é uma matriz quadrada? Tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Pois bem, mas veja uma coisa curiosa. Eu coloquei ali em preto, ali dentro,
Os vértices, ó, observe o que eu vou colocar, observe, olha lá, em vermelho. O vértice A, 1 e 2, o vértice B, menos 2 e 1, e o vértice C, 3 e menos 1, na horizontal. Só que colocando apenas os vértices, não montei um determinante. Eu não montei uma matriz quadrada. Sim, porque eu tenho 3 linhas por 2 colunas, não é quadrado. Aí eu acrescentei aquela coluna em laranja de número 1. Você pergunta, mas por que, Bara, você acrescentou? Pelo seguinte motivo. Qual que é a essência do cálculo de um determinante? Hum? Não entendeu a pergunta? A essência do cálculo do determinante é a multiplicação. É, multiplicação. Aí eu te pergunto, na multiplicação, qual que é o elemento neutro? Aquele que não interfere em nada na multiplicação. Não é o número 1? Por isso eu acrescentei aquele 1 ali, ele não vai interferir em nada no cálculo. Tá bom? Muito bem, por causa disso. Bom, só para salientar o que eu falei, olha lá, ó, aquelas barras externas é o módulo. Aí você pergunta, mas por que tem que pôr em módulo, Bara? Porque aquelas barras internas significa ser determinante. Eu vou calcular o determinante dessa matriz quadrada. Quando você calcula o determinante, é um número associado a essa matriz. E esse número, nessa multiplicação que eu vou fazer aí, pode vir a dar um número negativo. E como nós sabemos que a área não pode ser negativa, eu coloco em módulo. Aí eu garanto que vai ficar sempre positivo. Tá bom? Só por causa disso. Tá bom? Bom, então, esse é o procedimento tradicional correto. Ou, por favor, me perdoem o que eu vou falar agora, tá? Já deve ter notado que eu não gosto de ficar dando macetinho. Eu sei que você vai falar para mim. Ah, mas tem muito vídeo aí de professores que dão macete, que dão, como é que é? Que dão bizu. Bizu, tá? Eu não gosto muito, mas nesse caso aqui, vou ter que dar um macetinho para você. Nós podemos usar um negócio chamado determinico. Você notou que eu coloquei o determinico entre aspas, porque não é nada matemático isso, tá? Não está nos assuntos matemáticos que algum professor de matemática, né, vai falar. Mas enfim, tá. O que é o determinico? O determinico, na verdade, é isso aqui, ó. A área do triângulo, meio, novamente, módulo. Só que agora não vou falar determinante, aquelas barras internas. Vou chamar de determinico. Tá? Por quê? Porque ele não é uma matriz quadrada. Você notou que eu coloquei agora os vértices na vertical? Ó, lá no de cima eu coloquei os vértices na horizontal. Agora aqui eu estou colocando os vértices na vertical. Mas observe, olha lá. Ó. Coloquei o vértice A, o vértice B, o vértice C e repeti o vértice A na última coluna. Você repete a primeira. Aí você pergunta, por que tem que repetir, Bara? Pelo seguinte motivo. Observe. Peguei lá os vértices A, B e C, tá? Que estou colocando ali do lado. Note, nesse determinico, eu comecei com qual vértice? Olha lá, comecei com o vértice A. Do vértice A, eu fui para qual vértice? Para o B. Então, olha nesse desenho que eu vou fazer ali. Ó. Do A, eu fui para o B. Aí, olha para o determinico. Do B, eu fui para quem? Eu fui para o C. Ora, eu pergunto para você, fechei a figura? Tipo, isso aí que eu acabei de montar é um triângulo? Não. Para ser um triângulo, do vértice C, eu tenho que, olha lá, voltar para o vértice A. Por isso que, olha lá, eu repito o vértice A na última coluna. Tá bom? Porque daí você fecha a figura. Tá? Bom, qual que é a vantagem do determinico? A vantagem é que esse determinico ele pode ser esticado ou encolhido de acordo com o problema. Como assim, Bara? Não entendi. Para calcular um triângulo, você usa os 3 vértices e acrescenta, repete a primeira. Se fosse um quadrilátero, você coloca os 4 vértices e repete a primeira. Se fosse um pentágono, coloca os 5 vértices e repete a primeira. Compreendeu a ideia? Tá? Então, ele pode ser esticado ou encolhido. Você ganha um tempo. Bom, vou mostrar como é que funciona tanto o cálculo do primeiro, como o cálculo do segundo para você entender. Então, olha lá. Peguei aquele triângulo lá e vou usar o determinante em terceira ordem, que é a forma tradicional. Tá bom? Então, você vai calcular esse determinante de terceira ordem. Como é que você calcula o determinante em terceira ordem? Você se lembra?
você usa a regra de Sarros. Uhum. O que é a regra de Sarros? Você pega o determinante que está ali e repete ao lado, né, do lado direito, as duas primeiras colunas, ou repete embaixo as duas primeiras linhas. Tá? E aí tem o procedimento de cálculo. Ou você pode usar Laplace, transformando isso aqui em determinantes de segunda ordem, certo? Mas eu vou usar um negocinho aqui que nem é Sarros e nem Laplace. Presta atenção. Olha lá. Então fica área do triângulo, meio, módulo, tá? Porque lembre-se que a área não pode ser negativa. E vou calcular agora esse determinante. De que forma? Presta atenção lá, hein? Presta atenção. Ó, primeiro você multiplica a diagonal principal, que eu estou colocando em verde. Tá? Diagonal principal. Tá? Tudo que você multiplicar em verde, ali você vai manter o sinal. Então, ó, você multiplica a diagonal principal mantendo o sinal. Ok, eu sei, foi horrível, mas rimou. Tá. Então vamos lá. 1 vezes 1 vezes 1. Olha lá. Mais 1. Agora você vai pegar uma paralela à diagonal principal, tá? Por exemplo, para cima, paralela ali, 2 e 1. Só que tem que pegar um terceiro elemento, você tem que multiplicar de 3 em 3. Então eu peguei 2 e 1 e ó, peguei aquele terceiro elemento lá, oposto à diagonal principal, que é aquele 3. Então vamos lá, multiplicando. 2 vezes 1, 2, vezes 3, mais 6, mantém o sinal. Tá vendo? Agora vou pegar outra paralela à diagonal principal para baixo, ó lá, e vou pegar aquele terceiro elemento lá em cima. Menos 2 vezes menos 1 dá mais 2, vezes 1 dá mais 2. Olha lá, mantive o sinal. Tudo em verde você multiplica mantendo o sinal, tá bom? Muito bem. Agora eu vou pegar a diagonal secundária em vermelho. Olha lá, em vermelho a diagonal secundária. Tudo que você multiplicar em vermelho agora você vai mudar o sinal, tá bom? Então vai ficar assim, 1 vezes 1 vezes 3 dá mais 3. Troca de sinal, menos 3. Pega uma paralela à diagonal secundária. Por exemplo, ali de cima, menos 2 e 2 e pega o terceiro elemento oposto ali, que é 1. Então isso aqui vai dar menos 4 vezes 1 dá menos 4, troca de sinal, mais 4. E pega outra paralela à diagonal secundária e pega o terceiro elemento lá em cima. Menos 1 vezes 1 vezes 1 dá menos 1, troca de sinal, mais 1. Muito bem, fecha o módulo. Agora eu vou fazer essa conta, vai dar mais 11. Veja, essa conta poderia ter dado um valor negativo. Poderia, claro que poderia. Você está trabalhando com vértices, coordenada de vértices, então poderia dar um valor negativo. Tá? Mas como está em módulo, eu garanto que fica sempre positivo. Tá bom? Então vai ficar meio vezes 11, ou 11 divididos por 2, o que resulta em 5,5 unidades de área. Uá! Unidades de área. Tá bom? Bom, isso fazendo então pelo determinante de terceira ordem. Bom, ou fazendo pelo determiníquo agora. Como é que fica? Vamos lá. Olha lá. Meio, que multiplica, né, módulo determiníquo. Olha lá, repetir a primeira coluna, lembre-se, né? Para fechar a figura. Como é que é o procedimento? É assim, ó. Meio, abro o módulo. Procedimento agora. Em verde. Tudo que for em verde mantém o sinal, tá? Então, 1 vezes 1, 1. Olha lá. Menos 2 vezes menos 1, mais 2. E 3 vezes 2, mais 6. Mantive o sinal. Agora em vermelho, lembre-se, troca de sinal. Então, olha lá. Menos 2 vezes 2 dá menos 4, troca de sinal, mais 4. 3 vezes 1 dá mais 3, troca de sinal, menos 3. E 1 vezes menos 1 dá menos 1, troca de sinal, mais 1. Fecha o módulo. Fazendo essa continha, novamente deu 11. Tinha que dar. Então, a área continua sendo 5,5 unidades de área. Tranquilo. Tá? Bom, bem mais rápido pelo determiníquo, né? Então, para mostrar agora como é vantajoso você usar o determiníquo, imagine a seguinte situação: calcular a área do pentágono. Está ali os vértices A, B, C, D e E. Bom, vamos representar isso aqui no sistema de coordenadas cartesianas, tá? Então, para não perder tempo, olha lá. Vértice A, 1 e 3. Vértice B, menos 2 e 1. Vértice C, 5 e menos 1. Vértice D, 2 e menos 3. E o vértice E, 4 e 3. Muito bem. Eu quero calcular a área do pentágono. Bom,
Aí você fica levemente inclinado a pegar, para montar o pentágono, seguindo a ordem A, B, C, D e E. Veja a cacaca que vai dar. Olha lá, do A você vai para o B. Do B você vai para o C. Estou seguindo a ordem. Do C você vai para o D. E do D você vai para o E. Para fechar a figura, você volta para o A. Montei um pentágono? Não. Olha lá aquela figura, não é um pentágono. Então aqui vai uma dica. Para você usar o determinico, tá? Uma ideia, né? E até mesmo o determinante de terceira ordem. Passou de 3 vértices, né? Então quadrilátero, pentágono, hexágono, e você quer calcular a área, né, pela geometria analítica, né, usando as coordenadas dos vértices, primeiro você faça a figura. Faça a figura bonitinho, correto, para montar o pentágono. Então veja o que eu vou fazer agora, observe. Vou só repetir. Olha lá, repetir os vértices. Só que ao invés de pegar na sequência A, B, C, D e E, eu escolho a sequência de modo que monte um pentágono. Então, observe, eu vou começar pelo A. E você pode começar pelo vértice que você quiser, tá? Eu vou começar pelo A. Então, do A eu vou para o B. Agora, para não cruzar ali, para não formar aquela figura horrível, do B eu vou para o D. Do D eu vou para o C. Do C eu vou para o E. E para fechar a figura, volto para o A. Olha lá, formei um pentágono. Tá bom? Eu quero calcular a área desse pentágono, tá? Bom, antes de usar o determinico, só queria mostrar uma curiosidade para vocês. Ó, vou repetir essa figura ali em cima. Olha lá, repetir a figura ali em cima, tá bom? Se você fosse usar o determinante em terceira ordem, tradicionalmente, como é ensinado, você teria que pegar esse pentágono ali que eu repeti ali em cima e dividir em triângulos. Sim, porque aquele determinante é um determinante de terceira ordem. Então serve para calcular a área de triângulo. Então você tem que dividir a figura em triângulos. Então observe essa figura. Olha lá, dividir em quantos triângulos que você está enxergando ali? 3. Né? Olha lá, 1, 2, 3 triângulos. O primeiro triângulo tem os vértices E, A e B. Aí você vai usar o determinante de terceira ordem para esses 3 vértices. Mais o segundo triângulo tem os vértices E, B e D. Então, vai calcular esse determinante. Mais, e o terceiro triângulo tem os vértices E, D e C. E calcula esse determinante. E soma tudo. É trabalhoso, não é trabalhoso? É, né? Então, veja como é que eu vou fazer. Usando o determinico. Olha lá. Observe que eu coloquei na ordem A, B, D, C, E e A. Que foi a ordem que eu segui ali. Tudo bem? Olha lá, repeti a primeira coluna, 1 e 3 lá no final, tá? Para poder fechar a figura. Procedimento que eu te ensinei, como é que é mesmo? Meio, módulo, olha lá, em verde. 1, menos 2 vezes menos 3, mais 6. 2 vezes menos 1, dá menos 2. E 5 vezes 3, dá mais 15. E 4 vezes 3, mais 12. Agora em vermelho, trocando de sinal. Menos 2 vezes 3, dá menos 6, troca de sinal, mais 6. 2 vezes 1 dá mais 2, troca de sinal, dá menos 2. 5 vezes menos 3 dá menos 15, troca de sinal, dá mais 15. 4 vezes menos 1 dá menos 4, troca de sinal, dá mais 4. E 1 vezes 3 dá mais 3, troca de sinal, menos 3. Fecha o módulo. Faça essa soma, deu quanto? 52. Lembre-se, poderia dar um valor negativo. O módulo de 52 é 52, divididos por 2. Tcharam! Esse pentágono... Nossa, eu coloquei triângulo. Desculpa, pessoal, pus a área e pus ali um triângulozinho. Falhei, desculpa. A área desse pentágono, tá? Tem 26 unidades de área. Tá aí. Moçada, daí, entenderam como é que calcula a área, então, de uma figura geométrica pela geometria analítica? Tá? Usando as coordenadas dos vértices, tá? No próximo vídeo aí eu vou falar sobre vetores, tá bom? Tchau, até o próximo vídeo então. Até!